Shalom! Estamos aqui iniciando mais uma aula, mais um momento juntos, aqui no seu canal A Rota da Teologia. Pedindo para você, claro, que antes de entrarmos no conteúdo, e você faça um grande favor. Se inscreva no canal se não é inscrito, dê aí o seu like no vídeo e compartilhe para crescermos cada vez mais, ok? Hoje o nosso assunto é relacionado ao islamismo. Vamos trabalhar dentro da proposta de uma apologética, uma apologia, né, o nosso playlist de apologética, e estaremos falando sobre o islamismo. O islamismo, ele significa submissão, tá? Porque o termo ou a expressão Islã, que é uma expressão mais sociopolítica, né? Ela significa submissão, e o seguidor, claro, dessa religião, o seita, tá? É denominado submisso, porque o termo muçulmano indica submisso, ok? Maomé é o fundador da fé islâmica. Ele era um comerciante árabe da cidade de Meca, origem de Meca, né? Oriundo de Meca. E ele vai nascer por volta de 570, morrendo em 632, tá? Assim como os cristãos eles medem e é medido a história a partir do nascimento de Cristo, para o muçulmano, o marco da história é a data de 622, porque 622 é o ano em que Maomé fugiu, tá, de Meca para Medina, e essa fuga, que eles denominam de Hégira, tá, marcou o momento decisivo de Maomé em sua submissão a Deus, que eles denominam de Alá, e sua proclamação de uma nova revelação de Deus. Os muçulmanos então acreditam que Maomé foi o último profeta de Deus, sobrepujando a Cristo, o profeta anterior. Os muçulmanos, eles acreditam em submeter-se ao único Deus, Alá. Eles opõem-se categoricamente à fé cristã na Trindade Divina, tá? E que é justamente crer que há mais do que uma pessoa em Deus e que isso é uma idolatria e uma blasfêmia denominada quando se defende ou se fala ou se articula para o muçulmano que sobre trindade, ele vai dizer que isso é uma blasfêmia, porque existe só um Deus, que eles chamam de Alá. Tá? Então, as crenças do islamismo, primeiramente, vamos organizando, estão pautadas em praticamente 5 doutrinas. Tá? A Bíblia deles é o Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado do islamismo, tá? Que é justamente uma coletânea, né? 114 capítulos com os denominados suratas, que ali compõem uma parte da lei judaica, tá? Da Torá, alguns salmos, que eles denominam de Zabur, depois tem algumas partes do Evangelhos, que eles denominam de Injil, tá? E justamente as doutrinas básicas ou as centrais do islamismo são que há somente um Deus, a qual eles denominam e chamam de Alá. Houve muitos profetas, inclusive Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Deus criou os anjos, alguns dos quais são bons e outros maus. O Alcorão é a revelação total e final de Deus. O dia final de julgamento está vindo, seguido pelo céu para os fiéis e pelo inferno para os perdidos. Além dessas 5 crenças centrais, há 5 práticas básicas do islamismo. Tudo que é necessário para se tornar um muçulmano é confessar o Shahat, tá? Não há Deus além de Alá.
Maomé é o mensageiro de Alá. Tá? É preciso orar, salat, 5 vezes ao dia. É preciso fazer um jejum anual, que eles denominam Sawan, durante o 9º mês lunar, o Ramadã. É preciso dar esmolas, zakat, aos pobres, a 40ª parte do salário. E todo muçulmano capaz, ele deve peregrinar para Meca uma vez na vida. Então, os muçulmanos também acreditam que na Jihad ou Guerra Santa, que alguns grupos radicais têm exaltado ao nível de uma doutrina fundamental. Embora isso possa envolver a morte dos infiéis por causa da sua fé, para os muçulmanos mais moderados, o Jihad é o esforço sagrado com a palavra, não necessariamente com a espada. Muitas doutrinas, elas são compartilhadas com o cristianismo, tais como a criação, anjos, céu, inferno, a ressurreição de todas as pessoas. Quanto a Cristo, eles afirmam a sua posição de profeta, nascimento virginal, ascensão física e segunda vinda e ausência de pecado. Tá? Os muçulmanos, eles negam a base da mensagem cristã e cristocêntrica. Para eles, Cristo não morreu na cruz pelos nossos pecados. Eles não acreditam e não aceitam a doutrina da expiação, a doutrina da morte e nem da ressurreição. Tá? Eles defendem Deus como ser absoluto. Então, Alá é descrito pelo islamismo e pelos muçulmanos em termos de vários atributos básicos. Fundamentalmente, todos os atributos, o mais preponderante é o da unidade absoluta. Tá? Inclusive, a unidade indivisível, quem nega a unidade indivisível é considerado blasfemo, ou blasfemou, tá? Ou praticou a blasfêmia. Então, o Deus islâmico, a sua unidade absoluta é totalmente considerada indivisível. Na Surata 112, Maomé vai definir Deus como considerado o Alá, o único, Alá e o eterno e absoluto. Jamais gerou ou foi gerado, e ninguém é comparável a ele. Tá? Acredita-se que a Surata vale 1/3 de todo o Alcorão. Os 7 céus e as 7 terras são fundadas nela. A tradição islâmica afirma que confessar esse versículo retira os pecados, tá? Como o homem arranca as folhas de uma árvore no outono, certo? 2 palavras são usadas no Alcorão para descrever a unidade de Deus. Rahat, Ra'it e Rahat certo? Que é usado para negar que Deus tenha qualquer parceiro ou companheiro. No árabe, isso significa a negação de qualquer outro número. Então a palavra ou o termo Ra'id pode significar o mesmo que a primeira palavra também pode significar, que é único Deus e para todos. Tá? Isso quer dizer que há apenas um Deus para os muçulmanos e que ele é o mesmo Deus para todos os povos. Deus é uma unidade, então, para o muçulmano, e uma singularidade. Tá? Outra questão também importante acrescentarmos, que dentro do islamismo e dentro da fé islâmica, tá? A unidade de Deus é um aspecto tão fundamental que alguns autores muçulmanos, alguns, vamos dizer assim, cientistas do islamismo, que eu não posso denominar teólogos, mas vamos colocar aqui como teólogos do islamismo, eles colocaram o seguinte: o islamismo, como outras religiões antes dele, na sua clareza e pureza original, não é nada além da declaração da unidade de Deus, e sua mensagem é uma convocação para testemunhar sobre essa unidade. Um outro escreveu
que Alá jamais perdoará quem lhe atribuir parceiros, conquanto perdoe outros pecados a quem lhe apraz. É justamente para atacar, quando fala parceiros, a questão da doutrina da Trindade, tá? Outros sim, é que eles defendem então que Alá, dentro desse contexto, não há divindade além dele, nem vivente nem autossubsistente, a quem jamais alcance a inatividade ou o sono. Dele é tudo quando existe nos céus e na terra. Quem poderá interceder junto a ele sem o seu consentimento? Ele conhece tanto o passado como o futuro e eles nada conhecem, os humanos, referente à sua ciência, senão o que ele permite conhecer. O seu trono abrange os céus e a terra, cuja preservação não o abate, porque é o ingente, o Altíssimo. Então Deus é autossuficiente e não precisa nada, tudo precisa dele. Esse atributo realmente é conhecido como aciedade ou autoexistência. Deus é poderoso e todo-poderoso. É o Criador de todas as coisas existentes e das coisas que existirão. E nada acontece sem a sua vontade. Então ele é o conhecedor de tudo que pode ser conhecido. Sua sabedoria vai compreender todo o universo que criou e sustenta sozinho. Deus, ele é completamente soberano sobre toda a sua criação. Tá? Muitos dos 99 nomes islâmicos falam e indicam sua soberania, ou a soberania de Alá. Tá? Por exemplo, Al-Adi, o justo, cujas palavras são perfeitas na justiça e na verdade. Al-Ali, o Altíssimo que é poderoso. Al-Aziz, o preciso, o precioso, poderoso na sua sabedoria sublime. Al-Badi, o idealizador que arquitetou toda a arte da criação. Al-Hakim, o sábio quem julga os seus servos. Al-Razib, o suficiente que é suficiente como aquele a quem se presta contas. Outras questões também que nós podemos inclusive ir acrescentando referente à pessoa de Deus, que até poderíamos completar todos esses indicativos, né? Vamos então seguir a listagem. Al-Jabbar, o inacessível cujo poder e força são absolutos. Al-Jahil, o majestoso, poderoso e majestoso ele é. Al-Jami, o reunificador. Al-Malik, o rei que é rei dos reis. Al-Muizis, o onorificente. Al-Mutankim, o vingador. Al-Muskit, o juiz. Al-Mutayali, o altíssimo. Al-Qadir, o poderoso. Al-Qadus, o santíssimo. Tá? Al-Rahid, o único na sua soberania. Al-Hagil, o administrador. Malik al-Mulk, o detentor da realeza. Então, Deus, nesse contexto do islamismo como justiça absoluta, é considerado o supremo e soberano e o que está acima de tudo, o Alá. Tá? Também ele é considerado um Deus que a sua essência é o amor, a paz, o perdão, tá? E a santidade. Para eles também, o Alá é um ser absolutamente incognoscível. O monoteísmo islâmico, ele é passível de muitas críticas, tá? Especialmente do ponto de vista cristão. O problema da unidade absoluta, como o monoteísmo islâmico, ele é rígido e inflexível. A sua visão da unidade de Deus é tão forte que não permite nenhuma pluralidade em Deus. Logo, não se vê nada entre monoteísmo e triteísmo. E os cristãos são colocados nessa segunda categoria.
há várias razões, muitas vezes, para uma má interpretação referente a textos que venham defender ou estar relacionando Alá ao contexto das escrituras, ao que eles não relacionam, somente ao que está dentro do Alcorão, porque a base está no Alcorão, não nas escrituras. Então não há relação, vamos dizer assim, direta deles dentro da escritura, só dentro do Alcorão. Os textos que eles traíram da Torá, dos Salmos, dos Evangelhos e que estão ali dentro do contexto e do conteúdo do Alcorão são textos isolados para defender argumentos que venham a pautar a crença deles e todo o arcabouço de crença deles, que se baseia mais em questões morais e éticas referentes a Alá, tá? Então há um problema filosófico muito profundo concernente à essência e à natureza de Deus dentro do islamismo, que é justamente denominado de monimalismo, tá? Ou seja, Deus é vontade absoluta de ser absolutamente o único. Então, a pluralidade de vontades é inexistente e ela tornaria impossível qualquer unidade absoluta. Então, os muçulmanos acreditam que Deus é absolutamente único pela revelação e pela razão. A razão informou a Maomé que a unidade é anterior à pluralidade. Tá? Então, esse monoteísmo rígido não é completamente coerente com alguma das distinções do próprio islamismo. Os teólogos islâmicos, em coerência até a certos ensinamentos do Alcorão, eles fazem algumas distinções dentro da unidade de Deus. Por exemplo, eles acreditam que o Alcorão seja a palavra eterna de Deus, que a Surata 85, ponto 21 e 22 declara: sim, este é um Alcorão glorioso, inscrito em tábua preservada no céu. Já na Surata 43, versos 3 e 4, nós o fizemos um Alcorão árabe, a fim de compreendesseis que a verdade encontra-se não nos livros, em nossa presença, mas no Altíssimo, repleto de sabedoria. Então, existe essa ótica de submissão, tá? E de que o muçulmano deve considerar o Alcorão como criado no céu e como a revelação expressa de Deus e algo a ser seguido por ser palavra autêntica de Deus, tá? A revelação de Deus dada aos homens, tá? No caso, Alá, tá? Então, na própria base da visão islâmica de Deus estão o voluntarismo, que é basicamente um nominalismo radical, tá? Que para o islamismo Deus não tem essência, pelo menos é uma essência cognoscível. Então, ele é vontade, ele é verdade, ele é justiça, ele é santidade, mas ele não tem essência. E há dois problemas também nesse nominalismo radical, que é um metafísico e o outro moral. O metafísico é que a posição islâmica ortodoxa sobre Deus afirma, como já vimos, que Deus é um ser absolutamente necessário. Ele é autoexistente e não pode existir. Mas se Deus é por natureza um tipo necessário de ser, então é de sua natureza existir. Ele deve ter uma natureza. Mas o islamismo ortodoxo acredita que não tem essência e não deve existir e que esses atributos estão imanentes a Deus sem ele mesmo ter essência. Isso aí já é um grande problema filosófico que tem dentro do islamismo. Tá? O outro problema é o moral, que o voluntarismo islâmico supõe um problema moral sério. Por quê? Porque apenas a vontade sem uma essência, então ele não pode fazer as coisas porque são certas. Antes,
Elas são certas porque ele faz. Quem? Alá. Então, Deus é arbitrário quanto ao que é certo e errado. E não tem de fazer o bem. E não tem de ser amoroso. Com todos poderiam odiar se quisesse. Na verdade, na Surata 3:31 é dito: Alá vos amará. Alá é indulgente, misericordioso. Alá não aprecia e não aprecia os incrédulos. Deus pode decidir, no caso deles, o Alá, pode decidir não ser amoroso também. E por isso é que muitos teólogos muçulmanos têm dificuldade a questão por exemplo, da predestinação, tá? Então existe toda essa questão e circunstâncias inerentes ao islamismo. Então o islamismo é uma seita e uma seita pautada totalmente ao que defende o Alcorão, que é o livro sagrado deles. Eles têm uma vida pautada em conceitos éticos e morais e seguem de uma forma radical e categórica aqueles 5 fatores centrais doutrinários do islamismo, que são as práticas que o muçulmano deve ter como prática de vida, tá? Eu vou gravar ainda um outro vídeo sobre islamismo, entrando na questões mais, vamos dizer assim, relacionadas à sua ordem social, para podermos ir compreendendo mais toda a amplitude do contexto desta seita e fé islâmica. Ok? Obrigado a todos.